A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Sara, tenho 9 anos. Eu estou aqui para contar a experiência que eu tive com Deus. Através do pastor Júlio César, eu fui arrebatada até o céu. Eu fui primeiro nos ares, onde os demônios ficam lá para ficar investigando e tentando, parar a oração do crente. Quando eu estava lá, a gente parou lá, né? Os 2 demônios já estavam lá. Um deles ria e o outro ficava rindo de costa. Aí um deles pegava na minha mão e eu falava socorro. E o anjo, ele me ouviu. Então ele começou a dançar em ritmo de corinho de fogo. Depois ele começou a meter espada no braço do demônio. E quando a terceira vez que ele cortou, ele logo me puxou para mim não ficar lá grudado nele e eu me perder. Ele foi e pegou em mim e botou ele de volta no meu corpo. Depois eu fui de novo. Então, quando eu fui, eu passei no portão do céu, mas eu não vi nada, porque era um piscar de olhos. Eu vi, primeiro de tudo, a minha irmã, que ela não pôde nascer. Ela estava lá na calçada do céu, na praça, onde as florecinhas cantavam, a grama. Ela brincava lá, sem se importar com nada, porque lá no céu não tem nada perigoso lá. Aqui já tem muita coisa perigosa. Depois disso, eu fui e cheguei até a sala do silêncio, onde as irmãs diziam, mas não dá para ouvir nada, porque vocês já sabem que a sala do silêncio é entre elas e Deus ensaiando. E depois disso, eu fui e cheguei até a sala do trono. Gente, quando eu ouço essa parte, eu fico toda feliz, alegre, que é um dia eu vou se encontrar com o meu rei. E eu fui lá onde estava o meu rei, o meu Senhor, meu Deus. E ele estava lá sentado no trono com o cordeiro amado. E eu vi os 24 anciões e eu vi os 4 espíritos de Deus. Impressionante. Eu ganhei esse privilégio, desde hoje estou apaixonada por isso. Então, eu vi um homem. O espírito de Deus primeiro é de um homem. O segundo era de um leão, coberto de olhos. O homem e o leão era coberto. Olha como as coisas que Deus faz é bonita, né? Coberto de olhos. Então, depois disso, eu vi também, eu vi disso, depois eu vi a águia. Rapaz, impressionante que ela era bonita e coberta de olhos. O boi. Eu vi um boi. E era um touro. É por causa que eu às vezes não sei qual era o nome, né? Eu não sabia. E eu via. Então, esse touro, e ele ficava lá com o movimento de touro querendo atacar quando tem aquele pano vermelho. Quando ele vê a coisa vermelha, ele já vai arrastando. Ele ficava lá e balançava a cabeça. Então, depois disso, eu vi o cordeiro, que eu já falei na estante. Mas ele era com 7 chifres e 7 olhos. Rapaz, como Jesus é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é bondoso e criador de várias coisas boas e infinitas que o ser humano nunca imaginou na vida. E depois disso, eu passei e fui até a sala das coroas, onde eu vi a coroa do pastor Júlio César, aquele que Deus usou ele através dele, fez eu ser arrebatada.
E eu vi a coroa dele é cheia de pedrinhas, diamantes, pode ser jaspe, pedras preciosas, tinham pérolas, tudo grudadinho na coroa. E depois disso, eu fui e vi a coroa da minha mãe, que estava lá do meu lado, chorando e toda feliz. O coração dela era limpo, puro. A coroa dela era muito bonita também. Depois disso, eu fui lá, um planeta grande, e eu vi a alma do pastor Júlio César. O interessante é que a nossa alma parece um espelho. E dá pra ver o nosso coração. E eu vi o coração dele limpo, puro. E depois disso, muito bonito, eu vi o nenezinho dele, mas era tão bonito. O coraçãozinho limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu vi a mulher dele. Depois da mulher dele, eu vi a minha mãe. E eu via Jesus com a água do rio da vida passando na roupa dela para dar mais vida à minha mãe. E eu vi o coração dela limpo. E então, depois disso, eu vi uma bola gigante na mão de Deus. E lá tava tudo meio imundo, sujo. Mas eu via várias luzinhas, gente. Eu via várias luzinhas. E o anjo disse: essa é a oração dos santos, Sara. Rapaz, os anjos, eles são educados. São muito treinados. Eu vi lá aquele mundo. Ele é sujo, terrível. Antes, quando Adão e Eva existiam, o mundo era limpo e puro. Os animais, o leão brincava com ovelha, o tigre brincava com bode, e nenhum se machucava, nenhum matava o outro. Agora tudo ficou imundo, as rosas não tinham espinhas, era tudo livre, com vida e abundância. Depois que Adão e Eva comeu aquele fruto, tudo ficou terrível. Animal matava o outro. Agora, este mundo, ele é sujo. Mas os crentes, eu via tantas luzinhas brilhantes, uma mais forte do que a outra. E eu via pessoas orando e luzinhas subindo. E elas subiam. Depois disso, eu fui até a destruição da terra. Era um buraco assim, abria na terra. E casas afundavam. E também crianças choravam. Mãe, filho, bebê. Uma mãe segurava no colo e se de repente caíam no buraco. E era terrível. E eu virava, mas o anjo não deixava. Depois disso eu voltei à sala do trono para adorar o meu Deus. Aí naquela hora eu fiquei calma, feliz. Eu nem se lembrei mais de nada. Depois que eu acordei, eu fiquei feliz e amém. Eu agradeço céu e inferno, para onde irá a tua vida. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. E eu agradeço por tudo. Amém.